Olá, estamos aqui para falar do Espiritismo e o tema hoje é: Espírita não pode acreditar em Deus. É isso mesmo. Eu vou dizer para vocês, eu não acredito em Deus. Sabe por quê? Porque eu estou trazendo aqui acreditar no sentido de aceitar uma ideia pronta, aceitar algo que veio para você e você simplesmente acatou, não questionou, não parou para pensar naquele assunto, simplesmente porque você viu, ouviu em algum lugar a respeito disso. E isso não é uma atitude espírita. Como todos nós sabemos, um princípio do espiritismo, a ideia que eu tenho como principal do espiritismo é a fé raciocinada. E fé raciocinada não combina com assumir ideias prontas, que já venham coisas que você engole, que já vem mastigado, ou mesmo que você engole sem mastigar, que você engole inteiro, sem nem saber direito o que é aquilo, sem nem olhar direito o que é aquilo que você está comendo, que você está engolindo. O espírita, ele não acredita em Deus, ele sabe sobre Deus, porque todas as ideias que o verdadeiro espírita aceita, assimila, deixa entrar dentro dele, como nessa metáfora que eu fiz de você engolir uma coisa inteira sem nem saber o que é direito, o espírita não faz isso. Quando algo vem para ele, quando ele lê alguma coisa, quando ele ouve alguma coisa, não importa quem disse. Não importa se foi o Divaldo Pereira Franco, se foi o Chico Xavier ou outros grandes espíritas que nós temos como referência. Não importa se foi nenhum deles. Simplesmente a gente olha para aquilo e assimila devagarinho, porque a gente vai refletir sobre aquilo. A gente vai dar uma mordidinha, vai pegar um pedacinho, vai mastigar, vai sentir o sabor, vai identificar o que tem naquilo que eu gosto e o que eu não gosto. O que eu gosto e o que eu não gosto no sentido do que faz sentido e o que não faz sentido. Porque a partir do momento que eu pego pedacinho por pedacinho de uma ideia, de algo que está sendo apresentado para mim e reflito sobre aquilo, paro para pensar sobre aquilo, faço uma verdadeira degustação sobre aquilo, eu entendo que aquilo para mim faz sentido, aquilo tem um poder sobre mim de transformar a minha vida. Ao passo que se eu simplesmente pego uma ideia pronta, engulo aquilo, como se estivesse fazendo um buraco na minha cabeça e colocando as coisas lá dentro, igual uma criança que decorou a tabuada e não entendeu como que faz a soma de 2 mais 2. Não entendeu que 2 palitinhos mais 2 palitinhos são 4 palitinhos. Ela simplesmente decorou. 2 vezes 2, 4. Isso é uma atitude que não é espírita. A atitude de você simplesmente deixar entrar dentro de você coisas sem questionar, sem pensar, sem raciocinar, sem refletir. Isso não é fé raciocinada. E, como eu disse no começo, o espiritismo, um princípio do espiritismo é a fé raciocinada. Por que isso? Porque, como eu estava complementando o que eu estava dizendo agora, quando a gente toma para si, nós tomamos para nós uma ideia, porque nós concordamos com ela, porque nós refletimos a respeito e nós chegamos à conclusão que ela faz sentido. Peraí, deixa eu só ajeitar aqui que tá meio problemático o negócio aqui, só um minutinho. Pronto. Então, quando a gente assimila uma ideia, porque nós identificamos que para nós ela faz sentido, isso tem um poder de transformação sobre as nossas vidas. Eu vou conseguir atuar na minha vida como quem trouxe para a consciência uma ideia. Eu conscientemente entendi algo, trouxe para a minha consciência uma reflexão, uma ideia,
algo que eu posso agir na minha vida, diante daquela nova consciência que eu adquiri. Isso só é possível se nós refletirmos. Então, isso vale para todas as ideias espíritas. Eu fiz algumas anotações aqui, vamos ver aqui se está faltando eu falar alguma coisa. Essa metáfora do mastigar é muito importante, né? Não engolir algo que alguém simplesmente te disse que era bom e você, sem questionar, engole, nem vê direito o que é. Pegar pedacinho por pedacinho, mastigar, sentir o sabor, não continuar comendo se você não entendeu, se você não gostou, se não fez sentido para você. Quem sabe mais para frente você volte a experimentar aquilo novamente. Isso se dá, gente, através do estudo. Estudo. O espiritismo não combina com falta de estudo. Por quê? Exatamente por causa da fé raciocinada. Exatamente porque o espiritismo é uma filosofia, uma religião e uma ciência. Não existe filosofia e ciência sem questionamento, sem análise de ideias, sem reflexão, sem aprofundamento. Uma filosofia feita de forma superficial, se é que isso pode ser chamado de filosofia, leva ao materialismo, enquanto que um aprofundamento de ideias leva ao espiritismo, leva à espiritualidade verdadeira e não montada, e não fachada. O que nós somos? A sua religião, ela é um rótulo ou ela é um estilo de vida? Ela só pode ser um estilo de vida a partir do momento que você traz isso efetivamente para a sua vida. Você traz isso efetivamente para o seu dia a dia. E como eu disse agora há pouco, só é possível fazer isso se você está consciente e não simplesmente respondendo a resposta da tabuada decorada. Está consciente. Por que você concorda com aquela ideia? Por que você diz que Deus existe? Porque alguém te disse isso? Porque você aprendeu desde quando você era pequenininho? Eu vou contar uma historinha para vocês, que tem muito a cara do espiritismo. Uma menina estava vendo a mãe cozinhar. Era uma vez uma menina que estava vendo a mãe cozinhar e a mãe ia assar um frango. Então ela temperou o frango, né? Ligou o forno, colocou o frango na forma, cortou as coxas do frango, cortou as duas coxas do frango e colocou as coxas em outro lugar ali na forma, separado do resto do corpo do frango. E pôs o frango para assar. A menina perguntou: mamãe, por que você corta as coxas do frango antes de pôr para assar? A mãe dela respondeu: filha, nunca pensei nisso. Eu simplesmente corto porque a minha mãe me ensinou assim. E a menininha, que era uma filósofa, uma cientista e não alguém que simplesmente acata as ideias, não aceita como resposta porque sim, porque sempre foi assim. As coisas têm que fazer sentido na cabeça dessa menininha. Então ela foi perguntar para a avó dela: vovó, minha mãe estava fazendo frango, contou tal, e ela disse que corta as coxas do frango porque ela aprendeu com você fazer dessa forma. E eu queria te perguntar, por que nós devemos cortar a coxa do frango antes de colocá-lo para assar? Aí a avó dela respondeu: não sei, netinha, eu aprendi com a minha mãe. E a menininha ficou intrigada, né? Como que já há 3 gerações isso acontecia e a mãe e a avó não sabiam por que disso. E então ela foi perguntar para a bisavó. Bisa contou toda a história para a Bisa, falou que a mãe e a avó não sabiam o motivo e no fim perguntou: então, Bisa, por que nós devemos cortar a coxa do frango antes de colocá-lo para assar? E a Bisa respondeu:
Nós não temos que cortar a coxa do frango antes de colocá-lo para assar. Eu fazia isso quando a sua avó aprendeu comigo, porque a minha forma era muito pequena e não cabia o frango com as coxas. Ou seja, se nós não questionamos, se nós deixa a vida me levar, a vida leva eu, se a gente deixa as coisas simplesmente rolarem do jeito que for, do jeito que tá bom, sempre foi assim, e não questiona, a gente corre o risco de fazer coisas sem sentido. A gente corre o risco, trazendo agora para o Espiritismo, de simplesmente seguir passos que alguém já deu, que para aquela pessoa fazia sentido, e para a gente talvez não faça, e a gente corre o risco de não aproveitar a oportunidade maravilhosa que o Espiritismo tem, que o Espiritismo nos dá de transformar a nossa vida. Que é uma grande transformação na nossa vida quando a gente raciocina, quando a gente estuda, sabe? A gente estuda, não combina espiritismo com preguiça mental, gente. Não combina espiritismo com zona de conforto. Se é isso que você quer para a sua vida, não é no espiritismo que você vai encontrar. Tá cheio de lugares aí para você ir para encontrar isso. Para encontrar respostas prontas que não fazem sentido ou que fazem sentido, mas que para você tanto faz porque você não parou para pensar naquele sentido, você quer que venha já mastigado, então não é no espiritismo que você vai encontrar isso, tá? Aliás, se você está encontrando isso no espiritismo, saiba que tá só com o nome de espiritismo, porque isso não é espiritismo. Allan Kardec, aqui no livro O que é Espiritismo, no prefácio, no preâmbulo do livro, o penúltimo parágrafo, vou ler só o penúltimo parágrafo do preâmbulo do livro O que é Espiritismo, de Allan Kardec. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Ciência prática. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Então, aqui foi Allan Kardec que falou isso. E se nós somos kardecistas, nós seguimos o que Allan Kardec disse. Eu não estou falando, gente, que não pode existir gente que se diz espírita, apesar que o termo espírita foi Allan Kardec que criou. Então, o espírita e espiritismo é quem segue Allan Kardec. Quem segue Allan Kardec, que é o kardecismo, né, que as pessoas habituaram-se a chamar de kardecismo, tem que seguir Allan Kardec, senão não é espiritismo. Você concorda comigo? Que tudo aquilo que foge do que Allan Kardec ensinou não é espiritismo? Se o kardecismo é o espiritismo, porque foi Allan Kardec que criou o termo espiritismo, tudo que foge do que Allan Kardec ensinou não é espiritismo. Então saiba que se você está indo num lugar que não te estimula o estudo, que te leva às ideias prontas e aceite, e melhor você não ficar perguntando muita coisa, saiba que isso não é espiritismo, porque isso não é ciência, isso não é filosofia. E Allan Kardec disse que o espiritismo é uma ciência e é uma filosofia. Por que não é ciência e não é filosofia? Você já viu uma ciência ou uma filosofia que não busca a verdade? Que não busca o conhecimento? Que aceita ideias prontas? Isso é o contrário de ciência e de filosofia. Ciência investiga até chegar a alguma conclusão e que pode ser alterada mais para frente com novas investigações que venham modificar as conclusões anteriores. E filosofia é a busca constante pela sabedoria. Nunca um filósofo ou um cientista deveria se considerar dono da verdade. Ele nunca pode se considerar dono da verdade. É um buscador constante. Buscador. Isso é o espírita. Porque espiritismo é ciência e é religião. E isso é ciência e religião. A busca
por constatações, as reflexões que levam a conclusões que podem ser diferentes para mim e para você, coisas diferentes, que levam na prática, levam a mesma situação, mesma transformação de vida, mas que podem ter seguido caminhos diferentes dentro do meu pensamento, não, né? Pelo meu pensamento, caminhos diferentes do que foi pelo seu pensamento. E aí sim é autêntico, aí sim é legítimo, aí sim traz consequências para a minha vida. Se a sua religião, se a sua religiosidade, se a sua forma de trazer a religião para a sua vida não traz consequências práticas no seu dia a dia, não é uma religião. Não é, pelo menos o espiritismo não é. Porque o espiritismo só faz sentido se for para ser praticado. Se for para ser ideias que foram forjadas por consequência, né, através de reflexões e que levaram a ações. Isso é o espiritismo. Senão não faz o menor sentido. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa para a gente conversar. Que a gente faz um roteiro para não se perder, né? Então, gente, é até muito compreensível que as pessoas caiam nesse engodo do materialismo, que é a crença em Deus, sem que haja uma convicção verdadeira a respeito disso. Simplesmente alguém falou, então você acredita, é melhor acreditar, é mais fácil acreditar em Deus. Quando você fala que você não acredita, você tem que ficar argumentando. E também a gente perde a esperança, então vou aceitar aí que Deus existe, pronto. Quando é essa a tua postura, na verdade, assim, a gente até compreende, inclusive a gente compreende quem tem a postura oposta, de não acreditar, não saber e achar que não existe Deus. Por quê? Porque as religiões criaram um Deus. E esse Deus criado pelo ser humano é muito difícil mesmo de acreditar nele. O Deus criado pelo ser humano. Não faz sentido. O que a gente não deve deixar perder e a gente deve parar para pensar é sobre o Deus que criou o ser humano e não que foi criado pelo ser humano. Né? Aliás, por falar em ser humano, o Espiritismo ele é uma religião humanista. O que significa humanista? O que é um ser humano? Um ser humano é um animal racional, certo? Se ele é um animal racional e o Espiritismo é uma religião humanista, significa que espera-se dos espíritas o raciocínio, certo? Se você age na sua religião ou pensando que está sendo espírita, mas você age no espiritismo, sem esse detalhezinho básico do raciocínio, então você não está sendo humano. Ou alguém está te tratando como se você não fosse humano e está te tolhendo a possibilidade de raciocinar e você está deixando. Certo? Então aqui, gente, vai um recadinho, tanto para quem tá na zona de conforto pensando que tá tudo fácil, tudo bem, deixa assim, deixa como tá para ver como que fica, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e vamos acreditando aí que tem que cortar as coxas do frango e vai ficando por isso mesmo, porque dá muito trabalho e pesquisar para saber a origem daquilo, para saber se faz sentido. Você que tá aí nessa, o recado é que nós não temos mais muito tempo, não. Nós estamos num momento em que o nosso tempo de ficar dormindo está se esgotando. Nós estamos num momento de transição planetária. Isso significa que só vai poder continuar habitando o planeta Terra aqueles que
tiverem condições vibracionais compatíveis com um planeta mais evoluído do que a Terra está hoje. Aqueles que insistirem em ficar adormecidos, em ficar inconscientes, contribuindo para que o planeta, para que a humanidade não evolua, contribuindo para que as coisas fiquem paradas no sentido evolutivo, não poderão participar deste novo planeta. Então chegou a hora, passou da hora da gente acordar e da gente agir rápido. Não dá mais tempo de ficar esperando, tá? Então esse é o recado para todos nós. É um momento propício para a gente pensar em nós mesmos, para a gente fazer essa reflexão. Para a gente pensar na nossa vida, para a gente pensar na morte, para a gente começar a encarar as coisas como um verdadeiro espírita que leva a sério o que o Espiritismo ensina, que leva a sério o Evangelho segundo o Espiritismo, logo nos primeiros, acho que é no primeiro capítulo, que tem um item que diz o ponto de vista. Esse ponto de vista, gente, que ensina aqui, é o ponto de vista do espírita. É o ponto de vista que o espírita, necessariamente, o verdadeiro espírita, é só quem encara a vida e a morte desse jeito. Então, já passou da hora. Nós não temos mais muito tempo. Nós estamos tendo uma chance aí, ó. Nós temos que correr. Nós temos que correr porque o negócio tá... Nosso tempo tá acabando, tá? Deixa eu ver aqui que mais. É hora de despertar. Simplesmente não temos mais tempo para talvez, quem sabe, um dia mudar. A hora é agora. A hora é agora, tá? Então, para ter fé raciocinada, a gente tem que estudar. Ah, mais uma coisa importante aqui. Gente, a função do espiritismo é dar sentido à vida. Uma das funções, né, que eu considero mais importante, que fez total diferença para mim, na minha existência nessa encarnação, o que fez diferença total o espiritismo, além das diversas coisas maravilhosas que da elevação da minha consciência que está acontecendo cada dia mais, graças a Deus, e que ainda tenho muito, muito, muito a aprender, mas que o espiritismo contribui de uma forma... eu não vou, não é nem errar, é até errado falar contribuir. O espiritismo é essencial hoje na minha vida. Mas aquilo que ele mais, que foi mais marcante para mim foi o sentido da vida. Uma das funções mais importantes do espiritismo é essa, é mostrar para nós que sentido que faz tudo isso. Que sentido que faz viver nesse planeta, no meio dessa humanidade louca do jeito que tá. A função do espiritismo é essa, e não ficar fazendo showzinho mediúnico, tá? Então, não ficar fazendo fenômenos. Quem tá atrás de fenômenos, gente, tá ultrapassado. Já era essa fase, já foi. Isso daí foi na fase lá, sabe? Do passado, onde isso ainda era necessário. Agora não, agora o negócio é a gente olhar para dentro de nós mesmos e procurar em nós aquilo que a gente precisa mudar com urgência, para a gente ter o direito de continuar vivendo nesse planeta e não ser encaminhado, vamos dizer de um jeito bonitinho, para um lugar inferior ao planeta Terra, porque o planeta Terra vai evoluir. Vai mudar de fase. Isso daí não depende a gente querendo ou não, a gente acompanhando o processo ou não. Ele vai. Agora, resta saber se nós estaremos nele, nessa nova fase, ou se nós não estaremos compatíveis com essa nova vibração mais elevada que o planeta vai ter e a gente vai ter que zarpar para outro lugar, que não vai ser bom. Vai ser bom para nossa evolução, porque nós nunca paramos de evoluir, Deus não erra e nós vamos sempre, tudo que acontece, mesmo aquilo que não parece bom, sempre é para melhor. Mas não vai ser gostoso, tá? Já vou adiantando aí para você.
Então eu quero concluir agora dizendo o seguinte: a falta de estudo leva à falta de discernimento, de lucidez, de visão crítica. Essa não é a função do Espiritismo. E com algumas frases aqui. Não ter dúvidas é muito perigoso. Não refletir leva ao fanatismo. Não questionar leva à manipulação. E um recado para todos nós, que nós não devemos acreditar naquilo que nós não compreendemos. Por isso, a gente não deve acreditar em Deus, a gente deve saber de Deus, saber, afirmar que Ele existe pelas nossas próprias conclusões. Um ótimo noite, dia. Um abraço para todos vocês e até mais.